Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema de processo civil que diz respeito à intervenção de terceiros, fazendo um panorama básico entre o que era disposto no CPC de 73 e como está estabelecida a intervenção de terceiros no nosso novo Código de Processo Civil de 2015. Houveram algumas mudanças, algumas modificações, com a retirada de algumas intervenções, com o surgimento de novas formas de intervenções de terceiros e com o deslocamento de uma delas, como nós veremos posteriormente nessa exposição. Primeiramente, é importante ressaltar para vocês o conceito jurídico de intervenção de terceiros. Qual é a sua natureza jurídica dentro do nosso processo civil? Ora, a intervenção de terceiros é um incidente processual que tem como finalidade precípua o surgimento do terceiro dentro do litígio, dentro do processo, ou seja, como o terceiro irá adentrar nesse litígio. E se é um terceiro, não faz parte do processo. E esse terceiro, há que haver um interesse jurídico, não basta um interesse meramente moral, ético, financeiro, familiar, não, tem que ser um interesse jurídico. E o que seria esse interesse jurídico? O interesse jurídico é aquele em que o terceiro, ele vai ter, com a decisão daquele processo em que ele irá adentrar com a intervenção, vai refletir dentro do patrimônio dele, vai refletir dentro de uma relação jurídica que ele pode haver entre uma das partes do processo e ele. Eu vou citar alguns exemplos posteriormente e vocês vão analisar melhor, vão entender melhor esse conceito de interesse jurídico e também de intervenção de terceiros. Houve uma mudança, como eu já ressaltei anteriormente, dentro das disposições do novo Código de Processo Civil. No Código de 73, nós tínhamos somente 4 formas de intervenção de terceiros. A primeira delas era a denunciação da lide, a segunda era a nomeação à autoria, a terceira era o chamamento ao processo e a quarta era a oposição. Hoje, nós temos 5 formas de intervenção de terceiros. A primeira delas, a assistência simples ou litisconsorcial. A segunda, a denunciação da lide. A terceira, o chamamento ao processo. A quarta, a desconsideração da personalidade jurídica. E a quinta, o amicus curiae. Como nós podemos vislumbrar, houve a retirada de algumas das intervenções e a colocação de outras. No Código de 73, a assistência, tanto a simples quanto a litisconsorcial, ela era vislumbrada dentro da perspectiva do próprio litisconsórcio, porque, inclusive, a própria doutrina já colocava que a assistência ela deveria ser vista como uma forma de intervenção de terceiros, porém, o nosso CPC de 73 não colocava como uma espécie de intervenção. Houve, então, essa mudança no CPC de 2015 com a sua inclusão. E o que seria essa assistência, tanto a simples quanto a litisconsorcial? Como eu disse, a intervenção de terceiros tem como objetivo a colocação, o surgimento do terceiro dentro da perspectiva do litígio, do processo, da relação jurídica processual entre a parte autora e a parte ré. Então vai surgir um novo sujeito dentro desse processo, que é o terceiro com interesse jurídico. Aqui eu vou dar um exemplo muito citado pela doutrina até, com relação à assistência, que é a questão do sublocatário dentro de um contrato de locação residencial. Então, nesse exemplo, se houvesse um processo de despejo desse locatário, e esse locatário ele tivesse sublocado o imóvel, como no despejo só estaria
o locador como parte autora do despejo e o locatário como parte ré, como parte passiva dentro desse litígio processual, o sublocatário ele seria um terceiro com interesse jurídico, uma parte interessada dentro da solução desse conflito. Por quê? Porque se o locatário ele fosse despejado, o sublocatário teria que sair desse imóvel também. Então, ele também teria reflexos dentro desse processo, ou seja, ele teria esse interesse na solução desse conflito. Aí, esse sublocatário seria um assistente litisconsorcial dentro da perspectiva da assistência. Qual a diferença entre a assistência simples e a assistência litisconsorcial? A assistência simples, o terceiro, o assistente, ele teria tão somente um interesse jurídico e nada mais dentro do processo, na solução desse conflito. Já na assistência litisconsorcial, esse terceiro, nesse exemplo dado anteriormente, do sublocatário, o sublocatário ele teria um reflexo dentro do seu próprio interesse na sublocação daquele imóvel, ou seja, haveria uma relação entre ele, sublocatário, o locatário como réu e também o locador como parte autora daquele despejo. Então ele teria uma relação jurídica entre ele e as duas partes dentro daquele processo, nessa suposição, nesse exemplo dado. Esse assistente, ele iria, então, como a própria palavra, a própria nomenclatura, assistência, ele iria assistir, ele iria auxiliar essa parte ré, ou seja, esse locatário, dentro da perspectiva desse exemplo dado, para que houvesse essa solução do conflito e ele não se realizasse esse despejo dentro desse processo. E aí haveria, então, todo um procedimento que está disposto no nosso CPC de 2015, dentro da perspectiva do CPC de 73, ele estaria junto com o próprio litisconsórcio, como uma forma de composição subjetiva do processo. Ou seja, porque, como nós sabemos, o litisconsórcio é quando há duas partes autoras ou duas partes rés dentro do processo, ou uma multiplicidade de autores e réus dentro do processo civil, dentro daquele litígio processual. Assim, no processo de 73, no Código de 73, ele não era visto como intervenção. Por quê? Porque a doutrina, parte da doutrina colocava como intervenção e parte da doutrina que era a que seguia os ditames do nosso Código de 73, do nosso antigo CPC, que via a assistência, tanto a simples quanto a litisconsorcial, como uma forma de composição subjetiva do processo, ou seja, que era para adentrar um terceiro dentro do processo, porém, tão somente para uma multiplicação subjetiva no processo, ou seja, para haver mais autores e mais réus dentro do processo. Já na perspectiva do nosso CPC de 2015, houve essa mudança doutrinária, essa mudança de entendimento doutrinário e a assistência foi sim colocada como uma intervenção de terceiros. Na minha opinião, foi a forma mais correta, ou seja, de colocar a assistência como uma forma de intervenção de terceiros, que sempre o foi, na minha opinião. Outra forma de intervenção de terceiros, tanto dentro da perspectiva do Código de 73 quanto de 2015, é a denunciação da lide. E essa denunciação da lide, ela tem como objetivo solucionar parte do processo, tanto na perspectiva do réu quanto do autor. Então, a denunciação ela pode fazer face tanto na parte autora quanto na parte ré. Ou seja, quem pode denunciar? Tanto o autor quanto o réu.
dentro da sua petição inicial ou dentro da sua contestação, como uma fase da sua defesa. Qual o objetivo da denunciação? A denunciação ela tem dois objetivos: ou fazer face a um direito de evicção, que é um direito advindo do nosso direito material, do nosso direito civil. E o que seria essa evicção? Seria a perda de um direito, de parte do direito, da totalidade de um direito, de um bem, por uma determinação judicial, por sentença judicial ou por uma decisão administrativa. Aqui eu vou citar um exemplo só para vocês fixar na memória esse conceito jurídico. É o conceito da venda, da compra e venda de um carro, por assim dizer, de um veículo. Suponhamos que a parte, o dono, o proprietário de um veículo, ele venda esse veículo para uma outra pessoa. Tudo bem, foi realizado esse contrato de compra e venda, instrumentalizado, foi pago o preço, tudo certinho. E tempos após, vem uma outra pessoa, um terceiro, que não fez parte desse contrato de compra e venda anterior, e disse que esse veículo era de propriedade sua e não da parte que vendeu esse veículo. Então, ele era uma parte ilegítima. Aí, nesse caso, o legítimo proprietário desse veículo, ele vai, então, adentrar com um processo contra a pessoa que vendeu de forma indevida esse veículo. E esse terceiro e essa parte que fez parte do contrato de compra e venda, ou seja, o comprador do veículo, ele vai adentrar no processo, no litígio, mediante a denunciação, para fazer face a esse direito de evicção, ou seja, para se resguardar, para assegurar essa perda desse veículo, desse bem que ele comprou indevidamente, sem saber. Dentro da perspectiva desse exemplo dado agora. Isso é evicção, ou seja, é a perda de um bem por uma decisão judicial ou administrativa. Pode ser também dentro da perspectiva de um processo administrativo, por que não? Então, dentro da perspectiva dessa perda do direito, desse bem comprado, desse bem adquirido, que vai haver evicção, e aí é que vai haver também a possibilidade da denunciação da lide para fazer face a esse direito evicto, ou seja, a esse direito que está perdido, que aí essa pessoa que tem esse direito vai adentrar dentro do processo como um terceiro interessado para haver essa solução do litígio. Outra hipótese de denunciação da lide é no caso de responsabilidade, de indenização, de um seguro, por exemplo. Então, se há um sinistro e a pessoa está assegurada, uma batida, uma colisão de veículos, por exemplo, quem vai ser acionado? É a pessoa que causou aquele dano, que causou o sinistro. E aí, o terceiro vai ser o seguro, ou seja, a seguradora, que vai intervir nesse processo como denunciada para fazer face àquela indenização que já foi contratada no contrato de seguro. Então, a perspectiva essa é o modelo da denunciação da lide dentro do nosso CPC. Isso não foi modificado em nada, tanto na perspectiva do Código de 73 quanto do Código de 2015. A única coisa que foi modificado foi a retirada, a revogação do artigo 456 do nosso Código Civil, que diz respeito ao direito de evicção dentro da perspectiva do nosso direito material.
E por que foi revogado esse artigo, esse dispositivo do nosso código? E quem fez essa revogação foi o próprio CPC de 2015, em seus artigos finais do código. Eu vou ter que explicar agora o impasse que havia entre a constituição desse artigo 456 e a sua revogação. Havia uma discussão doutrinária anteriormente que discutia se haveria a possibilidade de uma denunciação da lide per saltum, ou seja, que haveria a denunciação da lide primeiramente e posteriormente esse denunciado denunciaria uma outra pessoa, um outro terceiro que estaria alheio a esse litígio dentro de uma cadeia, de contratos de alienação. Agora, fazendo uma referência a esse exemplo citado da compra e venda desse veículo, digamos que houve várias compras e vendas, vários negócios jurídicos em relação a esse veículo. E dentro da perspectiva da denunciação, haveria uma denunciação de um terceiro que seria o último a comprar ou o último a vender esse veículo, dentro de uma multiplicidade de compra e venda desse bem. Vamos supor que houvesse 5 ou 6 compra e vendas desse veículo. Então, a parte que iria denunciar esse terceiro denunciaria o quarto ou quinto vendedor desse veículo. Dentro dessa perspectiva, o artigo 456 e seu parágrafo único dizia que haveria a possibilidade dessa denunciação ali de per saltum, ou seja, de saltar do primeiro comprador para o último, ou do primeiro alienante para o último alienante. Aí houve essa discussão doutrinária se haveria a possibilidade ou não. Parte da doutrina dizia que poderia, porque o próprio dispositivo dizia que poderia, e parte da doutrina dizia que não, porque não haveria possibilidade, dentro da perspectiva do CPC de 73, o antigo CPC. Aí, aliado a essa discussão, houve o advento do CPC de 2015 e houve a revogação desse artigo 456. Por quê? Porque a doutrina agora ela é assertiva em dizer que não há possibilidade dessa denunciação ali de per saltum, e sim a denunciação ali de sucessiva. Ou seja, se houve vários contratos de compra e venda de um bem em que há evicção, a parte dentro do processo ela pode denunciar sucessivamente um ou dois terceiros que tiveram a compra e venda desse bem, desse veículo, por exemplo, e não mais que 2 vezes. Isso está disposto no nosso CPC de 2015. Havia já a disposição de que haveria possibilidade no Código de 73 dessa denunciação sucessiva e não da denunciação per saltum. Havia então uma contrariedade entre o que dispunha o nosso CPC 73 e o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 dispondo sobre essa denunciação per saltum, e o CPC de 73 dizendo que só haveria a possibilidade da denunciação ali de sucessiva. Inúmeras denunciações sucessivamente. Então, A, B, C, D e assim sucessivamente. Já o nosso código de 2015 dispõe que há a possibilidade dessa denunciação sucessiva, porém só 2 vezes. E por que houve essa restrição de denunciações?
em virtude do novo modelo do nosso CPC, do novo modelo do nosso processo civil, de um processo civil mais célere, visando uma economia processual com uma solução em um tempo razoável, essa duração razoável do processo, que é a principiologia fundante do nosso processo civil atual. Então, é por isso que houve essa restrição dentro da perspectiva do nosso CPC de 2015. Outra forma, outra espécie de intervenção de terceiros disposta no nosso CPC de 2015 é o chamamento ao processo, que também havia disposição, as mesmas disposições do nosso Código de 73. Então, em nada mudou dentro da visão do nosso CPC de 73 e do nosso CPC de 2015. E qual é o objetivo, qual é a finalidade do chamamento ao processo como intervenção de terceiros? É a chamada, então por isso o chamamento ao processo, de um terceiro ao litígio para compor a parte ré. Ou seja, então vamos supor que vários devedores ou numa solidariedade subjetiva passiva em uma obrigação e um dos devedores ele não pagou a dívida, ele não adimpliu essa dívida. Dentro da perspectiva de vários devedores, 4 ou 5, então se um só devedor ele foi acionado judicialmente, esse devedor ele vai chamar ao processo todos os outros devedores solidários para que componham esse processo e para que paguem, quitem essa dívida, que são de todos, em função dessa solidariedade dentro da obrigação. Então, esse é o objetivo maior do chamamento ao processo. Outra hipótese de chamamento ao processo é quando há fiança, ou seja, há vários fiadores dentro do processo e um só é acionado. Então, se existiam 4 ou 5 fiadores dentro de uma dívida, dentro de um contrato, e um só fiador foi acionado, ele vai chamar o processo todos os outros fiadores para que compõem esse litígio e para que adimplam essa dívida para com o autor do processo. E não houve modificação alguma dentro do procedimento processual com relação a essa espécie de intervenção de terceiros. É a mesma. Houve o deslocamento da espécie de oposição que antes no CPC de 73 era visto como uma intervenção de terceiros, atualmente ela é vista como uma forma de procedimento especial, como um processo autônomo, então. E por que houve essa distinção, esse deslocamento da oposição da intervenção de terceiros para o procedimento especial? Ora, intervenção de terceiros é quando há um litígio entre a parte A e a parte B, entre o João e a Maria, por um determinado bem. Vamos supor que eles estejam litigando em função de um imóvel. E aí vem o José e dentro do processo diz que esse bem que está em litígio, esse imóvel, não é nem de Maria e nem de João. É dele, é de José. Então, ele vai se opor a esse processo, a esse litígio. Vai se opor a esse litígio, vai adentrar como um terceiro interessado nesse litígio e vai, então, compor essa trilogia. Então, vai haver uma mudança, uma modificação dentro do aspecto subjetivo do processo. Então, não vai ser mais Maria e João entre A e B, e sim A, B e C. Que vai estar. Então, o C, nesse exemplo dado, ele vai estar litigando contra A e contra B, e não só contra um e outro. Vai haver uma trilogia subjetiva dentro
desse modelo de intervenção de terceiros na perspectiva do CPC 73. E, atualmente, ele é visto como um procedimento especial, como um processo autônomo, em função de que não há uma intervenção de terceiros. Nesse exemplo dado, a parte C, o José, nesse exemplo dado, ele não vai ser um terceiro interessado, ele vai ser uma parte processual dentro do processo, dentro do litígio. Ele vai reivindicar aquele imóvel dentro da perspectiva daquele processo. Então, ele não vai ser um terceiro, e sim uma parte processual legítima dentro desse processo. Então, por isso que houve esse deslocamento dentro da disposição do nosso CPC de 2015. E também dentro da perspectiva da nossa própria doutrina, que anteriormente já havia parte da doutrina dizendo que a oposição não seria uma intervenção de terceiros, e sim um próprio processo autônomo, um próprio litígio, um procedimento especial. E assim o fez, então, o nosso Código de 2015. Anteriormente também, no nosso CPC de 73, havia uma outra espécie, que é a nomeação à autoria. E qual era o objetivo da nomeação à autoria? Era de colocar uma parte legítima dentro do processo. Ou seja, um exemplo dado muito pela doutrina era da pessoa que tinha posse de um imóvel rural, ou seja, ele era tão somente o caseiro de uma chácara, de uma fazenda, de um imóvel rural. E aí havia uma reivindicação desse imóvel, uma manutenção da posse, qualquer outra ação petitória ou possessória com relação a esse imóvel. E quem era acionado era esse posseiro, era esse detentor do imóvel, era esse caseiro. Aí, dentro da perspectiva desse processo, esse caseiro, que não era o legítimo proprietário, nomeava a autoria o legítimo proprietário desse imóvel rural. E esse era o maior objetivo da nomeação à autoria: a retirada de uma parte ilegítima e a colocação de uma parte legítima dentro da perspectiva desse processo possessório ou petitório com relação ao imóvel. Por que houve a retirada dessa nomeação à autoria como espécie de intervenção de terceiros? Porque a parte da doutrina já colocava que a nomeação à autoria seria uma espécie de substituição processual pela parte legítima. Então, por isso que foi retirado, porque não há a necessidade de uma intervenção de terceiros. Essa nomeação à autoria, ela pode ser realizada como uma fase preliminar da própria contestação do réu. Então, dentro da perspectiva desse exemplo citado, desse posseiro, desse detentor do imóvel, esse caseiro, como uma preliminar de contestação, ele irá chamar o processo, ele irá nomear a autoria o legítimo proprietário dessa fazenda, dessa chácara, desse imóvel rural. Não há necessidade de uma intervenção de terceiros para isso, sim como um procedimento da própria contestação, da própria defesa do réu dentro do processo. Então, por isso que houve essa retirada. Houve também a inclusão de outras espécies de intervenção de terceiros. Como exemplo, eu posso citar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre esse tema específico, porque foi uma modalidade novíssima em relação ao que nós tínhamos anteriormente. E qual o objetivo da desconsideração, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Ora, é de dar um instrumento para a matéria, para o conteúdo do nosso direito civil, que é a desconsideração. Nós sabemos que ela está disposta no nosso artigo 50 do Código Civil,
no nosso artigo 28 do CDC, e existem algumas funções da desconsideração dentro da perspectiva do nosso Código Civil, que é o desvio patrimonial, que é a confusão patrimonial, a confusão da personalidade jurídica de uma pessoa jurídica para a outra. Então, há também a perspectiva de uma desconsideração jurídica, de uma desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, ou seja, que a pessoa, o empresário, ele se utiliza do seu patrimônio para desconfigurar o patrimônio da sociedade empresária, da pessoa jurídica. Então, para não haver fraudes processuais, fraudes com relação a credores, para prevenir em relação a isso, é que se criou esse incidente processual, esse incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E também houve também a inclusão do amicus curiae, que é outra forma de intervenção de terceiros, que foi colocado no novo Código de Processo Civil de 2015. Também eu já realizei um vídeo sobre esse tema específico, em função da novidade desse tema no nosso CPC de 2015. E qual é o objetivo maior do amicus curiae, dessa forma de intervenção de terceiros? É uma maior democratização do nosso processo civil, ou seja, é dar voz à sociedade dentro do processo, a um ente público, a um ente associativo dentro de um processo que tenha relevância jurídica, que tenha relevância social, que tenha um interesse dentro daquele litígio, para que haja uma maior democratização, dar voz a esse terceiro, a esse amigo da corte, por isso amicus curiae, né, amigo da corte, que vai auxiliar o magistrado dentro de uma perspectiva que o magistrado muitas vezes não tem nem conhecimento técnico em relação a muitas coisas que são julgadas atualmente. Então, por exemplo, se o magistrado ele está julgando uma questão de psicologia, uma questão médica, ou uma outra questão que é muito alheia à questão jurídica do processo, à questão jurídica do direito propriamente dito, esse magistrado ele vai chamar esse amigo da corte para auxiliar dentro de uma questão técnica alheia ao processo, alheia à questão do nosso ordenamento jurídico, para que assim o magistrado ele julgue de uma forma mais correta, mais escorreita, então, e mais integral, dentro dessa visão da integralidade de julgamento, dessa visão construtivista durkheimiana do nosso direito atual, do nosso processo civil atual. Então, essa é a função do amigo da corte, auxiliar o magistrado dentro do julgamento em uma questão técnica alheia ao processo. Essas são, então, as formas que nós temos atualmente no nosso processo civil de intervenção de terceiros. Então, fazendo uma recapitulação, nós temos a assistência, tanto simples quanto litisconsorcial, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e o amigo da corte, o amicus curiae, que são as 5 formas de intervenção de terceiros, algumas de uma forma novíssima em relação ao que nós tínhamos no nosso ordenamento jurídico anterior. Eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e até mais!